pessoal, e olha só, tem muita, mas muita gente que passou 2024 tentando ser mais otimista. Mas, sejamos sinceros, nem sempre dá certo, tá? Tudo acontece no devido tempo. Aliás, a enquete que fizemos ontem mostrou que as pessoas estão mais pessimistas do que animadas, visando esse novo ano que está começando. E olha, na pressão dos momentos derradeiros de 2024, as perguntas que acabam surgindo, né? Como é que a gente faz para lidar com a frustração, a tristeza, quando todo mundo vende aquela ideia de que todo mundo tem que ser feliz, tem que ser alegre, vem achando que isso é uma fórmula automática. Afinal, é óbvio que é melhor ser alegre do que ser triste. Ninguém duvida disso. Mas como é que a gente faz isso na prática? Ainda mais para o pessoal que está em algum espaço mental perigoso, delicado e precisando de alguma luz, algum ânimo, né? Mas para ajudar com essas várias perguntas que estão postas aqui, eu quero propor essa reflexão com quem conhece o assunto de verdade, e é por isso que vamos receber agora o psiquiatra Luiz Scocca, ao vivaço aqui no Morning Show. Tudo bem, doutor? Como é que você está? Bom dia, Marinho. Tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz ano novo. Melhor agora. Estou feliz aqui com a tua presença e ansioso para ouvir suas primeiras impressões. Já lancei algumas perguntas retóricas aqui, mas quero te ouvir, né? Porque é mais fácil para um, mais difícil para outro. A gente nunca sabe onde o calo está apertando para a pessoa e todo mundo tem problema. Alguns mais que outros, naturalmente, mas queria te ouvir. É verdade. Normalmente nós associamos esse período de festas a períodos de alegria e de grandes e excelentes emoções, mas nem sempre realmente acontece. Em torno de 10% das pessoas realmente relatam que tem um quadro que nós chamamos de depressão de fim de ano. Mais tecnicamente de transtorno de ansiedade sazonal, né? Porque é justamente no final do ano que acontece. E é muito interessante isso, porque as principais causas, né, que levam a isso são as expectativas de um ano inteiro, ou de muitos anos, às vezes até, né, planos já acumulados de muitos anos. Muito comum haver grandes comparações, né? As redes sociais colaboram muito com isso hoje em dia. Há o estresse financeiro dos gastos de fim de ano. Eu falei da própria luz, né? Aqui no Hemisfério Sul, sim, o final de ano é beneficiado pela luz que temos. Mas há exceções. Há pessoas que não se sentem bem com excesso de luz, eventualmente também se machucam, tomam insolação e acabam tendo problemas de saúde e piorando. Então essa sensação de depressão de fim de ano, ela é uma depressão. Tecnicamente, ela é uma depressão, né? Ela é mais objeto de estudo da psicologia, mas ela acontece como uma depressão, como um transtorno ansioso, com um aumento de insônia, de quadros ansiosos mesmo, né? De aumento de ansiedade, taquicardia, estresse, tristeza, sem dúvida, sempre muita tristeza. E esse é talvez a grande questão do nosso tempo, né? Enquanto raça humana em 2025 agora, né? A crise da ansiedade que tanto nos afeta, o espírito do nosso tempo, né? Mas tem sempre aquela dúvida, né? Vou acionar aqui a nossa Jess Peixoto, deve também entender do assunto. Como é que faz para diferenciar só quem está ansioso e quem está para baixo de quem realmente tem um quadro comprovadamente, clinicamente ali referendado de depressão de fato? E é importante fazer essa distinção, porque tem muita gente que vai cavando pênalti achando que está ali exagerando ali no próprio diagnóstico, né? Jess? Doutor, então, a minha pergunta vai nesse sentido da do André, porque por ser sazonal, né, eu vejo que talvez muitas pessoas ignorem a sensação ou a situação e pensam que aquilo é passageiro. Então, minha primeira pergunta é: como que a pessoa nota e em que momento ela nota que, de fato, está com um quadro clínico depressivo e como que ela... Se muitas das vezes ela tem essa sensação de não buscar ajuda por imaginar que está se comparando nas redes sociais, porque é final de ano, porque às vezes não conseguiu uma promoção que queria e todas essas outras coisas. Como o entorno da família pode ajudar, né? Porque muitas vezes eu vejo que eu mesmo falo frases de efeito, assim, não querendo ser um coach, mas ano que vem vai ser melhor, você tem
tem que tirar as coisas boas do ano que acabou de passar, todas essas coisas. E eu fico pensando assim, será que para pessoas que realmente estão nesse quadro clínico, ainda que sazonal, a gente não estaria fazendo um trabalho de atrapalhar? Muito obrigado, Jéssica. Feliz ano novo também. Você está certa. Muitas vezes o quadro não é simplesmente uma depressão sazonal ou um transtorno ansioso sazonal. Ele é realmente um quadro depressivo que deve ser abordado por profissionais da área de saúde mental, né? Quando que nós sabemos disso? Quando não passa. Quando não passa, quando ela persiste, a pessoa continua tendo, né, acabou esse período, né, mais ou menos a gente diria isso, né, chegar janeiro, meados de janeiro, fevereiro, esse período já acabou e a pessoa continua deprimida. Às vezes a pessoa refere até que voltou de férias e botou toda a fé naquelas férias para se recuperar e, infelizmente, ela continua com os sintomas depressivos ou ansiosos. Então, aí nós sabemos que fica. Então, a família, o grupo de apoio deve até se mobilizar para isso, né? Notando que a pessoa, e depois acompanhando aos profissionais de saúde, porque ela, na verdade, está deprimida. Bom dia, professor. E depressão é grave. Depressão é uma situação grave. Bom dia, professor. Um ótimo ano. A gente muitas vezes nota que uma família de meia dúzia de pessoas tem um bastante deprimido e quase sempre tem os mais animados que puxam ele para a festa. Imagino que cada caso tem a sua história, mas via de regra, é melhor puxá-lo para a festa ou ficar a família toda na calmaria junto dele? Eu sempre acredito que deve ser bem respeitada essa posição, digo honestamente, porque para algumas pessoas, justamente a pressão de estar feliz, de estar alegre, de participar, para ela acaba não sendo bom, né? Para algumas realmente para algumas a gente percebe que, mesmo que seja difícil para que ela vá, ela acaba melhorando. Mas quando a pessoa realmente diz, não dá, é melhor que não. É melhor que fique em casa. Muita gente passa em casa e, às vezes, a depressão até exige isso. Não é bom o isolamento para a depressão. O isolamento social é um dos causadores da depressão, mas, para algumas pessoas, poupá-la de uma situação de comparação, de viver um momento que devia estar lá, aquela pessoa não está mais, ou eu vou ter que ver aquela pessoa que eu não queria ver justamente. Para essas pessoas é bem mais difícil. Eu sei que requer um esforço, tá? Todo mundo já caiu nessa problemática, nessa armadilha mental, em algum momento da vida, sem dúvida. Alguns conseguem domar isso mais cedo e poder ter uma visão mais pragmática e menos emocionada. Mas é a questão disso que você falou, né, doutor? De realmente sempre tentar se comparar com o outro. Isso é degradante, isso realmente não te coloca num espaço mental bom. É aquela, desculpa aqui também de novo, eu não quero soar aqui muito professoral, muito coach também não, mas realmente é mirar naquela lógica de ser melhor do que ontem e pior do que amanhã, sinceramente. E não ficar se comparando, a grama do vizinho sempre é mais verde, não. Foca no seu, que realmente é o que realmente vai fazer diferença, né, doutor? Perdão, não ouvi? Não, fiz uma reflexão aqui que realmente é aquela questão do pessoal não ficar se comparando sempre, que isso acaba te acorrentando, né? É isso mesmo. Eu concordo contigo. Isso acaba sendo inevitável para alguns casos, né? Infelizmente, para algumas pessoas. E aí acaba sendo um dos grandes motivadores dessa depressão de fim de ano, né? Desse transtorno sazonal. Isso aí, dicas importantes aqui também, e que a nossa proposta diária aqui, a dose matinal de informação e entretenimento, possa, de alguma maneira, ter ouvido cada vez mais relatos nesse sentido, de trazer, enfim, escapar um sorriso, o pessoal sair bem informado e o Morning Show fazendo a sua parte de, quem sabe, deixar o pessoal
realmente com um olhar mais positivo e otimista sobre si mesmo e sobre a vida como um todo. Sem dúvida alguma, doutor Luiz Scocca ajudou demais aqui hoje. Obrigado. Muito obrigado, Marinho. É isso aí, pessoal. Quero contigo aqui o que vocês acharam, impressões. Porque, claro, a gente fica... Jess, eu te conheço, acho que tem um pouquinho do nosso perfil aqui já, de sempre, tipo... a gente não quer soar muito, sabe, professor de Deus, ficar falando frase motivacional, mas pode ser isso que vai fazer a diferença para alguém tomar a coragem de tentar melhorar. Não, e eu concordo, eu até acho que existe uma diferença entre um quadro clínico e um quadro de tristeza usual, né? Sim. E eu acho que hoje a gente vive numa sociedade também que acaba, em muitos momentos, tendendo para se autodiagnosticar. Então a pessoa tá triste, para baixo, algo não deu certo, tô com depressão. Nem foi no psiquiatra, não buscou ajuda médica e se dá o seu próprio diagnóstico e se coloca numa posição de estou em depressão e carrega isso da depressão. Então, assim, existem os quadros clínicos que devem buscar tratamento, que devem buscar ajuda de fato, e existe muita gente se autodiagnosticando e tem gente que merece ser incentivada, que precisa, bora pra frente, bora ter esperança, disciplina, né? Muitos dos sonhos que as pessoas têm estão mais na disciplina da execução do que em sonhos impossíveis. Mas sem fazer diferente, ninguém conquista e ninguém sai dessa inércia. Assina embaixo, Diogo. Assina embaixo, enquanto eu ouvia, me veio à mente uma série de famílias bastante próximas que têm situações assim, e quase todas que eu me lembro, sempre um da família quer resolver o problema daquele que está com depressão e dificuldades. E minha impressão de ouvir o doutor e de ouvir as pessoas falarem sobre isso é que nós leigos não sabemos resolver o problema das pessoas e que o único caminho é procurar um especialista, sem dúvida alguma.